Podemos? Bom dia, Marcelo. O que todo mundo deve estar se perguntando é o que uma pessoa que teve na juventude uma carreira meteórica como concertista, depois abandonou essa carreira, voltar ao violão nesse estágio da vida e gravar um CD que, francamente, não é um CD absolutamente profissional. Qual é que é a razão de você fazer isso? Olha, as coisas foram acontecendo de uma maneira natural. Eu nunca deixei de tocar, tocava para mim, tocava em casa, tocava para os amigos, mas eu não tinha vontade de voltar a gravar, nem passar por todo aquele processo que eu chamo de quase que um processo de moer carne, um processo duro de estudar, gravar, editar, lançar um disco. Eu já tinha feito isso 6 vezes na década de 80, eu falei, poxa, não preciso passar por isso de novo. Mas aí eu comecei a tocar um repertório em casa que eu reparei que eu nunca tinha gravado. Eu tinha gravado muitas pecinhas isoladas, talvez uma sonatina de Torroba, as 5 bagatelas, tudo isso eu tinha gravado, mas eu nunca tinha tocado uma suíte de Bach inteira, eu nunca tinha tocado uma sonata de Tedesco inteira. E aí isso começou a me incomodar ao longo dos anos. Mas eu nunca tinha tempo para me preparar devidamente, aí é aquela ideia que fica no fundo do pensamento, mas você nunca leva adiante por falta de tempo, falta de disposição. E aí aconteceu uma história engraçada. Em 2008, quando teve a grande crise financeira do mundo, parecia que o mundo ia acabar. Eu, como estava trabalhando no mercado financeiro, no meio daquela confusão toda e parecia realmente que o mundo ia acabar, eu falei, bom, já que o mundo vai acabar, eu vou para o Rio, que é de onde eu sou, é onde eu passei a maior parte da minha vida. E assim que eu cheguei no Rio, liguei para o Sérgio Abreu, e aí vamos tomar um café, vamos se ver. E aí ele me falou, olha, tem aqui o meu violão número 7, que eu fiz uma cópia do meu Hauser de 1930, eu fiz uma cópia para a Dona Monina, que é o meu violão número 7, um violão que eu já conheço há muitos anos. E eu queria que você visse o violão de novo. Tinha, sei lá, 25 anos que eu não via o violão. Aí eu falei, vem aqui no meu hotel e a gente toca, faz alguma coisa. E apareceu o Sérgio no meu hotel com o violão que ele tinha ajeitado, ele, o Jodacil Damasceno, que tinha sido meu professor, e um amigo, Ricardo Dias. E aí eu comecei a tocar para eles, comecei a tocar uma música, depois 2 músicas, depois 3 músicas, e à medida que o tempo foi passando, eu comecei a me sentir mais confortável tocando. Acabou que a gente tocou quase a noite inteira. E a mão foi esquentando, aí eles me disseram, puxa, a gente acha que você hoje toca de uma maneira diferente, que você hoje toca de uma maneira mais madura. E aí começou uma conversa do Sérgio comigo, olha, eu acho que você devia gravar, você devia registrar esse momento, você devia pensar nisso. Isso foi em 2008. Aí eu fui amadurecendo a ideia ao longo do tempo, mas eu não sabia quando eu ia ter tempo. Quer dizer, aquela reunião de 2008 foi assim, foi o dia que eu me convenci que eu tinha que fazer alguma coisa. Agora, eu me convencer que eu tenho que fazer e conseguir fazer, vai uma distância enorme. Aí demorou mais 6 anos até eu conseguir tempo, até eu conseguir juntar o repertório, até eu conseguir fechar na minha cabeça o que tinha que ser a gravação. Então, assim, tudo meio que levou uns 5 anos para amadurecer e desembocou finalmente na gravação que a gente fez em 2014. Para uma pessoa que nem você, que trabalha numa profissão extremamente tensa, em que você está lidando com situações extremas o tempo todo, como é que é você se preparar para tocar um repertório que, francamente, você não está tocando Greensleeves de Espanholeta, você está tocando a sonata de Castelnuovo Tedesco. Como é que você consegue, enfim, encontrar o tempo e a paz de espírito para preparar uma coisa dessas? Essa foi talvez a parte mais difícil, o maior desafio de todo esse processo foi encontrar tempo e principalmente paz de espírito, porque como você bem sabe, a gente para gravar, para tocar, a gente precisa estar
no clima da música, no clima daquele repertório. E para mim foi a parte mais difícil. O que eu tentei fazer é, primeiro, usar meu tempo de uma maneira muito, muito eficiente. Isso eu estou acostumado a fazer, porque pouca gente se dá conta, mas tudo que eu fiz na década de 80, concursos, concertos, gravações, eu estava fazendo junto uma faculdade de engenharia muito pesada no Rio. E depois de um tempo também comecei a trabalhar, a ter outros empregos, outras funções não relacionadas com a música. Então, assim, tudo que eu fiz na década de 80 não deixa de ser também um pouco nesse sentido de ter que aproveitar o mínimo de tempo que eu tinha para ser bastante efetivo. Mas dessa vez o que eu tentei fazer é refletir sobre a música, resolver a música na minha cabeça, principalmente tecnicamente. Então, às vezes eu não estava com o violão na mão, às vezes eu estava até num avião, ou estava indo para algum lugar onde eu tinha 1 ou 2 horas de bobeira, mas eu tentava fazer com que essa 1 ou 2 horas não fossem horas inúteis, que fossem horas onde eu estivesse pensando sobre a música. Várias vezes eu estava em viagens de avião, aí eu abria as músicas que eu estava trabalhando, ficava olhando, ficava pensando, ficava bolando o que eu queria fazer. E aí vinha a aeromoça, o senhor é música? Eu falei, não, só estou brincando aqui, brincando de olhar a música. Mas, e aí eu tentava que a minha 1 hora, 2 horas ou 3 horas que fosse no final de semana, rendesse muito. Mas eu acho que o segredo dessa vez, que eu tinha menos tempo ainda do que nos anos 80, foi justamente aproveitar o pouco tempo que eu tinha fisicamente, trabalhar o que eu podia no violão, e o tempo que eu não estava com o violão, trabalhar mentalmente. E aí, quando começou a chegar mais perto da gravação, aí não tinha jeito, eu tinha que acordar muito cedo para de repente tocar 1 ou 2 horas antes de sair de casa, ou às vezes tocar de noite, fim de semana, arrumar um tempo na hora do almoço para tocar um pouco. Foi muito difícil, mas é o que deu para fazer. Então, eu acho que uma grande diferença é você tocar com alegria e despreocupado. Então, por exemplo, quando eu fazia turnês e gravava CDs nos anos 80, eu estava sempre preocupado. Eu estava sempre preocupado em acertar, em errar pouco, em agradar, em provar que eu era bom, de mostrar para os outros que eu merecia aqueles prêmios. Então, sempre tinha um componente de preocupação e de tensão que eu acho que acabava se refletindo na minha maneira de tocar. Hoje não. Hoje eu toco o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu espero que as pessoas gostem, mas também se não gostar não há nada que eu possa fazer a respeito. Então, eu acho que eu toco eu enxergo a música como uma alegria, uma coisa que me dá prazer e não é mais uma fonte de preocupação ou de tensão para mim. Então, isso eu acho que acaba se refletindo na sua maneira de tocar e na tua maneira de ver a música. Você nunca chegou a ter uma distância suficiente da jovem promessa para poder aproveitar essa maturidade, né? Exato. Já aos 16 anos eu já dei a sorte de conseguir um segundo prêmio no concurso Vila Lobos, que era internacional na época. Logo depois já comecei a ter outros prêmios. Aos 20 eu já estava fazendo carreira. Então, foi tudo muito rápido. Eu nunca tive problema com isso. Sempre encarei isso na boa, viajava, gravava, e foi uma atividade muito intensa. Em 3 anos eu gravei 4 CDs, então foi uma coisa, naquela época, bastante intensa. Mas eu acho que eu estava sempre um pouco preocupado demais com o que as pessoas iam achar de mim, o que eu ia tocar, será que eu sou bom mesmo, será que eu... Hoje em dia eu não sei se eu sou bom ou se eu não sou, mas hoje em dia eu não estou preocupado. Hoje em dia eu estou preocupado em ser feliz tocando do meu jeito. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar e não há nada que eu possa fazer a respeito. O melhor que eu posso fazer é tentar dar o melhor de mim e estudar e tentar tocar da melhor maneira possível. Você chegou a gravar 6 LPs ou CDs e eu não lembro de nenhum deles ter música antiga. Agora você gravou Bach, Weiss, Sor e Castanheira Tedesco. Então a maior parte do seu novo CD é de música antiga. Por que isso? Veja, aí tem 2 coisas. A primeira coisa é que eu para voltar a fazer isso, gravar e
e fazer alguma coisa pública, eu precisava de um desafio. Eu não queria voltar a gravar, pelo menos não agora, um disco de coletâneas e peças isoladas, porque isso eu já tinha feito muito. Então, isso eu descartei. Apesar de eu ter um repertório que dava para fazer um disco até bonito, e quem sabe eu faço isso mais para frente. Mas a primeira coisa que eu decidi na minha cabeça tem que ser alguma coisa que seja um desafio. E um desafio, pelo menos para mim, um desafio grande. A segunda coisa é que eu falei, poxa, tem vários autores que eu adoro, gosto muito, mas que eu nunca gravei absolutamente nada. Então, nunca tinha gravado nada de Bach, nunca tinha gravado nada de Weiss, porque eu adoro Weiss. Eu tocava bastante só nos meus concertos, nunca tinha gravado nada de só. E eu adorava a sonata, a homenagem a Boccherini de Castelnuovo Tedesco. Para mim talvez a sonata, a melhor obra que a gente tem como sonata do início ao fim, de ponta a ponta no violão. Eu nunca tinha tocado nenhuma dessas obras, então eu fiquei pensando, pô, como é que eu posso, sei lá, morrer e nunca ter feito absolutamente nada com esses autores e com essas peças que eu adoro. Aí foi, a partir daí, definindo isso, foi fácil. A Sonata de Sol é uma música que te acompanhou por bastante tempo durante a tua carreira e muita gente meio que olha para ela como se fosse uma música trivial, fácil, simples demais. No entanto, você chegou até a ganhar concurso internacional tocando essa música. Como é que você encara o conteúdo musical e a dificuldade dessa Sonata de Sol? Veja, eu ganhei o concurso de Paris tocando essa sonata. Eu abri o meu debut em Nova York e em Londres tocando essa sonata. Então, assim, ela era um cavalo de batalha para mim. Para o meu dedo, para a minha técnica, eu achava a sonata difícil. Não é nem porque que eu achava ela longa, eu achava que ela tinha várias passagens traiçoeiras. Assim, essas passagens isoladamente não eram tão difíceis assim, mas quando você joga uma passagem traiçoeira, depois mais outra, depois mais outra, depois mais outra, a sequência de passagens torna a sonata muito difícil. Pelo menos para mim. Então, para mim era sempre um desafio tocar essa sonata. E o bom é que para tocar essa sonata eu tinha que me manter os dedos em dia para conseguir tocar. Mas é um bom desafio, como aliás, qualquer coisa de soar mais elaborada é sempre difícil. Vamos falar especificamente sobre essa gravação, começando pelo instrumento. Por que você escolheu esse Hauser para fazer esse CD? Veja, tudo que eu fiz, os meus concertos, gravações e tudo que eu fazia antigamente, eu fazia sempre com o mesmo violão, que era o meu Fleta de 1981, que eu sempre achei um violão excepcional e continuo achando. O problema é que ao longo do tempo, eu de tanto refletir e fazer experiências com outros violões, e de ver outras pessoas, você mesmo, Fábio, várias vezes tocando os violões que eu tinha em casa, eu escutando você tocar, eu começava a ter outras ideias. E ao longo do tempo, mesmo ouvindo as minhas gravações antigas, eu fui sentindo falta de um pouco mais de clareza, principalmente na questão de timbres, cores, vozes. E não é que o Fleta não tivesse aquilo, mas eu queria algo mais, eu queria uma coisa especial. E na hora que eu fui testar vários violões, e nós fizemos esse teste para gravar a suíte de Bach, nada se comparava a esse violão, esse Hauser de 1948, que eu inclusive toquei numa aula que eu tive com o André Segorbe, eu toquei neste violão, numa das aulas. Então, quando eu fui testando os violões, assim, o som que eu ouvi nos testes, nada se comparava a esse violão, tanto na definição quanto nos timbres e também na questão da clareza da separação de vozes. E aí eu resolvi gravar a suíte inteira com esse violão e obviamente também gravei o Castelnuovo Tedesco porque é natural gravar uma obra segoviana como aquele Tedesco num violão que lembra muito aquele som. E francamente é o violão que eu me sinto mais confortável hoje em dia, porque quando eu exijo som, exijo timbres, exijo cores, sonoridades, esse violão nunca me deixa na mão. Esse violão está sempre
respondendo bem. Sobre o Weiss e o Sor, eu acabei gravando com um outro violão, com outro Hauser, um Hauser de 1930, que é um violão um pouquinho menor. É um violão que eu consegui comprar de um amigo meu na Argentina, e é um violão que pertenceu ao grande violonista argentino Cacho Tirao. É o violão que foi do Cacho, então inclusive o Cacho usou esse violão para fazer a primeira gravação do Adiós Nonino na década de 70. E eu gostei muito desse violão para fazer o Weiss e o Sor, porque ele é um violão um pouquinho menor e ele tem um som como se fosse assim um alaúde antigo, só que na forma de um violão. Então achei que para o Weiss e principalmente o Sor, aquele violão soa como se fosse um Lacote moderno. Então achei que era apropriado. Então acabei usando dois Hausers na gravação, esse violão de 48 e o Hauser de 1930 que pertenceu ao Cacho Tirao. Eu achei que o resultado ficou bom. O som é uma coisa que ficou bem parecida com o que eu buscava. Então você tem uma atitude mais, como é que eu vou dizer, um pouco que nem Julian Brind, você escolheu o instrumento adequado para aquele repertório, buscando uma certa cor particular, é isso? Sem dúvida. Para gravar o Barca, eu fiz testes com 8 violões diferentes e muitos deles ficaram bons, assim, em termos de som, mas eu estava buscando alguma coisa específica na minha cabeça, um som dinâmico, um som mais vivo. E esse Hauser caiu melhor para o que eu estava buscando. Talvez numa outra gravação com outro repertório eu escolha outro violão, mas para mim esse violão é talvez o melhor violão que eu já toquei, é o violão mais excepcional que eu já tive na mão. E que tem uma história incrível com você também, né? Esse violão é uma coisa interessante. Eu conheci esse violão quando eu estava tocando na classe de André Segovia, em 1986, na Universidade de Southern California, na USC. E a dona do violão na época, uma senhora chamada Dorothy DeGoody, ela me emprestou o violão. Ela falou, eu gostei do jeito que você toca, fica com o violão uns dias. E eu acabei gostando do violão, eu fiquei maravilhado e subi no palco para tocar para Segovia com esse violão. Pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam. Eu tinha 4 aulas com ele. Uma das 4 aulas, quando eu toquei a Marra de Goya, se eu não me engano, eu toquei com esse violão. E passaram-se 20 anos, eu perdi o contato com esse violão e depois que essa senhora infelizmente faleceu, eu tive a felicidade e a sorte de conseguir comprar esse violão dos filhos dela. Então, assim, um violão que eu conheci quando eu era garoto e tive chance de comprar 20 anos depois e agora tive chance de usá-lo numa gravação que para mim é uma gravação muito importante. Então você acha que foi menos pressão do que foi na época que você gravava para as gravadoras comerciais e tal? Você tinha aquela data para fazer e era na loucura, na pressão? Antigamente era muito duro, porque tudo que eu gravei em um fim de semana. Gravava o CD inteiro num sábado e num domingo. Depois do 3º ou 4º CD, eu acho que devia estar vendendo bem, eles me deram uma enorme concessão que era começar na sexta-noite. Então, em vez de só sábado e domingo, eu também tinha 2, 3 horas na noite de sexta-feira para tirar, de repente, 2 peças complicadas da frente. Então, mas era tudo muito difícil, pelo menos eu achava difícil. Era muito tenso, aquela tensão de será que não vai dar, e se eu não conseguir tocar? E muitas vezes você numa gravação, você está bem em casa, tocando solto, sem problema nenhum, chega na gravação, tem uma passagenzinha que dá um problema que você nunca achou que fosse ter problema ali, então é imprevisível. Só o fato de você saber que você tem liberdade, tem tempo, que se alguma coisa não der certo você pode refazer, só isso já contribui para te deixar mais tranquilo. Então, Marcelo, levando em conta que você ficou tantos anos sem gravar, qual é que é a sensação para você de finalmente fazer um novo disco e ir pela Guitar Co-op? Então, acho que uma das coisas que me deu mais alegria nesse processo é
é o fato de eu ter conseguido gravar o que eu queria, do jeito que eu queria, no ritmo que eu queria. Apesar de ter sido relativamente rápido, o processo de montagem demorou um pouco, porque eu quis fazer tudo da minha maneira. Dei muita sorte de ter uma equipe técnica muito competente, que ajudou muito, o Henrique Caldas, o Ricardo Marui.